Programa Palavra Espírita. Oferecimento: Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso. Guzzi Cook, Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais. Sociedade Espírita Luz e Caridade. Santa Yoga, corpo, mente e espírito, transcender o físico para tocar o sagrado. Olá para você que me assiste, pois hoje eu vou falar sobre adoção. Como que o Espiritismo vê a adoção, logicamente na visão espírita bem entendida. Então, se você quiser aprofundar, junto comigo esse assunto, não saia daí. E com essas palavras, estou iniciando mais um programa Palavra Espírita pela TV Santa Maria, canal 19 da NET, agradecendo aos nossos apoiadores culturais, Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina, Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso, Guzzi Cook, Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais, Sociedade Espírita Luz e Caridade, situada na rua João Schwetz, número 181, no bairro Rossato, aqui em Santa Maria, e Santa Yoga, onde você serenamente equilibra as emoções e fortalece o corpo. Antes de iniciar propriamente dito o meu comentário, como eu sempre faço, aliás, eu peço a você que logicamente, se gosta do programa, né, que se inscreva no canal, curta e compartilhe o nosso conteúdo para que a gente possa levar o aspecto doutrinário, levar os preceitos e a lógica espírita para muito mais pessoas, porque esse é um programa de divulgação da doutrina espírita. E também não esqueça, volto a repetir, se você gosta do programa, de ativar o sininho para receber notificação assim que sair vídeo novo. Gente, agora iniciando propriamente dito o meu comentário, eu tenho a dizer o seguinte, que a família é a base imprescindível ao reencontro de almas necessitadas de amparo, de ajuda mútua, onde além do amor se reencontram para ajustamento, reconciliação e harmonização. É bom que você frise, harmonização, antigos adversários do passado que, juntos, pela força da consanguinidade, que é sempre muito forte, e beneficiados com a bênção do esquecimento do passado, recebem nova oportunidade de reconciliação. Muitas pessoas que não são adeptas, digamos assim, da reencarnação, aliás, o que é um direito, né, se apegam ao motivo do porquê que, se o espírito renasce, ainda que em outro corpo, ele não lembra do passado vivido em outras vidas, se o espírito, na verdade, é o mesmo. Mas aí eu pergunto, não é mais fácil você conviver e se reconciliar com uma pessoa com quem você teve algum ou muitos e sérios desentendimentos no passado, se você não lembrar dela? Pois é na família que antigos desafetos renascem como pais, renascem como filhos, como irmãos, com o propósito de, como é que eu vou dizer, recomeçar uma nova experiência no longo caminho evolutivo do espírito imortal, acalentados nos braços e na ternura, muitas vezes, dos seus algozes, ou também de suas vítimas, lá do passado, com a finalidade precípua, com a finalidade principal de experienciar vivências em ajuda mútua, em reparação de erros, visando sempre o quê? A harmonização.
O que pode acontecer, no entanto, e às vezes acontece, é que as desavenças do passado podem ter sido tão fortes. Essas desavenças podem ter sido tão intensas, tão marcantes, que ao longo da convivência familiar podem começar a aflorar alterações, desacertos, até graves, fazendo com que aconteçam as brigas entre pai com filho, irmão com irmão, desaguando, inclusive, em atentados contra a vida de um ou de outro. É por aí que se explicam as reações violentas entre parentes, que podem chegar até mesmo, aliás, como se vê diariamente, às vezes, nos noticiários de TV, chegar ao homicídio entre membros da mesma família. Apesar desses desentendimentos, a constituição do grupo familiar não é um resultado casual de encontros, digamos, encontros fortuitos e apressados do mundo físico. Claro que não, pois que a constituição familiar, muito antes do nascimento de cada membro, foi previamente planejada nas esferas espirituais superiores, de acordo com a necessidade de cada um, para que, sem se reconhecendo, tentar uma reaproximação entre espíritos necessitados de uma reconciliação, desculpe a redundância, coisa que, infelizmente, nem sempre, porém, logram sucesso. Outra coisa também importante é que dentro do planejamento, lá no mundo espiritual, dentro do planejamento da futura família pela espiritualidade superior, encontram-se, além dos cônjuges, e dos filhos biológicos, também os filhos chamados de adotivos. Por isso que, ao contrário do que possamos imaginar, pais e filhos a serem adotados entre si, pois assim como os pais adotam os filhos também adotam os pais. É que a adoção é uma via de duas mãos. Mas por que de duas mãos? Porque pais e filhos biológicos e também adotados são almas desconhecidas apenas e tão somente na aparência corporal, na aparência física da vida material, mas espiritualmente falando, são sim velhos conhecidos na medida em que são espíritos com relações iniciadas em encarnações anteriores e que agora, volto a repetir, sem se reconhecerem, se reencontram para os devidos acertos necessários e indispensáveis perante a lei do destino. O filho adotado com tanto amor, o filho adotado com tanto carinho, pode ser o companheiro ou a companheira, ou o filho abortado de outras vivências, agora retornando na qualidade de filho adotivo, para iniciar um processo de reaproximação e dar continuidade ao incessante trabalho de evolução espiritual a que todos nós, espíritos imortais, estamos destinados. Aliás, por falar em aborto, brevemente vou abordar aqui neste espaço novamente esse assunto que eu já abordei há algum tempo atrás, provavelmente, se não me engano, uns 2 anos atrás. Gente, nós estamos estagiando neste planeta escola, aqui na Terra, para um processo de aprendizagem e corrigenda. E, para tanto,
necessitamos reencontrar novamente os antigos companheiros de erros e de acertos, que podem chegar tanto na qualidade de filhos biológicos, como também na qualidade de filhos adotados. Por que não? Aliás, nos informa o espírito Joana de Ângeles que, em muitos casos da vida presente, os filhos, sejam eles biológicos ou adotados, muitas vezes são aqueles recusados em outras etapas da vida do espírito, que agora chegam até nós pelas diversas circunstâncias impostas pela lei de causa e efeito. Lei esta também conhecida como lei de ação e reação. A adoção, por falar nela, e esse é o meu tema de hoje, sempre constitui um dos mais nobres exercícios no campo da fraternidade, sendo este ato, o da adoção, um dos atos mais nobres e remuneradores, digamos assim, na vida futura do espírito. É importante a gente não perder nunca de vista que somos todos nós, espíritos ainda vivenciando os primeiros degraus na longa escada da evolução, e que a reencarnação é o único, veja bem, eu disse o único mecanismo que nos oferece a chance de aprendermos em todos os quesitos da vida, além de nos ofertar preciosas oportunidades de aparar arestas pontiagudas, criadas pelos desacertos relacionais construídos ao longo dos séculos e, por que não, ao longo dos milênios, e que permanecem armazenados no nosso cofre do tempo, até serem abertas com a chave da aceitação, da reconciliação e do perdão que o encontro familiar nos oferece. Por isso, aproveitar o tempo para nos melhorarmos é tudo o que temos que fazer. Eis que lição não aprendida é tempo desperdiçado. Cada indivíduo que passa por nós deixa um pouco de si e leva um pouco de nós, numa troca de ensinamentos e aprendizados. Exatamente por isso que, na qualidade de pais de filhos biológicos ou adotados, nós ensinamos como pais e aprendemos também com os filhos, não somente com os filhos do corpo, mas também com os filhos do coração, a desenvolver em nós próprios sentimentos elevados como, por exemplo, a paciência, a perseverança e, fundamentalmente, o amor filial. No estágio espiritual em que o nosso planeta, a nossa Terra se encontra, abrigando ainda espíritos muito atrasados, que somos todos nós, bem entendido, ou seja, espíritos ainda portadores de sentimentos muito inferiores, como, por exemplo, ciúme, orgulho, vaidade, mágoa, intolerância, inveja e tantos outros sentimentos tóxicos que a carência do afeto, quase sem exceção, está subordinada às leis do retorno. Por isso, você que é pai ou você que é mãe adotiva e que cumpriram o planejamento elaborado na espiritualidade superior antes de reencarnarem, lembre-se de que o ser que chegou até vocês e que hoje se aconchega no seu calor filial
sob o abrigo e proteção da sua dedicação, do seu carinho e do seu amor de mãe ou de pai, chegou até vocês através de um planejamento muito bem estudado, muito bem elaborado pela espiritualidade superior, visando sempre um bem maior, que é o amor entre pais e filhos, independente desses filhos serem biológicos ou adotados. Quando uma criança, um filho adotivo é acolhido, não é porque ele estava escondido no mundo, digamos assim, mas sim porque ele estava à espera de você. Por tudo isso que, quando se adota uma criança, estamos acolhendo em nossa família um coração ligado a nós já há muitas vidas anteriores e que agora, por um motivo que nos é desconhecido, mas que tem tudo a ver conosco, tem a chance de retornar ao nosso convívio para um processo mútuo de aprendizagem. É importante, porém, lembrar que um filho adotivo não deve vir para preencher um espaço dentro de casa como alguém que se sente sozinho e adota um animalzinho para a sua companhia. A adoção, na verdade, deve ser um gesto de amor legítimo para com a criança e não como uma saída para atenuar, por exemplo, a depressão ocasionada pela solidão. Outra coisa importante, ninguém, absolutamente ninguém, tem a obrigação de adotar uma criança. Mesmo sendo religiosos, ninguém está obrigado a adotar alguém, a colocar alguém, trazer alguém para dentro da sua casa, porque acha que dessa forma vai agradar a Deus. Até porque Deus não tem e nem precisa dessa necessidade, assim como nós, de ser agradado. Gente, trazer alguém para dentro de casa através da adoção faz parte do nosso livre-arbítrio, que neste caso é ditado pelo amor externado pela vontade do coração. O que nós precisamos, acima de tudo, é saber amar, pois é o amor, nesses casos, que nos diz o que nós devemos e podemos fazer. Por exemplo, nós podemos adotar uma criança sem que ela venha a morar conosco. Se vier e eu tiver condições de dar-lhes um lar, o meu lar, ótimo, maravilha. Mas eu posso adotar uma criança de uma outra forma, ou seja, sem que ela saia da sua casa. Seja ela uma casa muito simples, seja ela um lar assistencial, seja, enfim, na instituição que abriga essa criança. De que forma? Ajudando essa criança a estudar, ajudando a vesti-la, ajudando-a na sua saúde. Enfim, existem muitas formas de adotar uma criança. O mais importante é o amor que os adotantes dedicam à criança adotada, para que ela se sinta acolhida, para que ela se sinta amada. Por trás de uma adoção, acredite, existe uma longa história pretérita, algumas até mal resolvidas, e que agora pais que adotam e filhos que são adotados recebem. Se possuem pendências pretéritas, mais uma oportunidade de se reaproximarem na tentativa, ou melhor dizendo, em mais uma tentativa de se harmonizarem entre si. Gente, tudo na obra divina é harmonia. Então, por que conosco, seres humanos, seria diferente? Pense nisso. Muito obrigado, um abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau!
Programa Palavra Espírita. Oferecimento: Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso. Guzzi Cookie, Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais. Sociedade Espírita Luz e Caridade. Santa Yoga, corpo, mente e espírito, transcender o físico para tocar o sagrado.